Outras Palavras está de volta e hoje recebe a escritora Marilice Coste, a editora da revista O Cuidador, que não traz só reportagens, traz também poesias, Marilice. Traz literatura, além de trazer trechos de escritores, assim, começamos com Macilis Crier, que nos deu primeiro uma crônica sobre o cuidador, já tivemos vários outros escritores que mandam matérias para a revista e contos, enfim. Mas a gente também trouxe até poetas, homens, escrevendo sobre o cuidado, poesias que têm a ver com o cuidado, para quebrar paradigma que parece que o homem não olha com esse olhar e ele olha também. Olha só, e vocês começaram, e aqui eu volto aos primeiros exemplares, O Cuidador, a revista dos cuidadores. Agora, O Cuidador, Orgulho de Ser. Por que essa mudança? Porque, primeiro, no início, esse colega achava que a gente tinha que marcar para que a revista veio, que ela era a revista de quem cuida, né? Mas com o tempo eu me dei conta que o cuidador ele não tem autocuidado e ele precisava se sentir orgulhoso de cuidar, porque eu acho que a gente, quando é responsável por um cuidado e cresce com ele, a gente tem que estar orgulhosa com o que a gente aprendeu com esse cuidado. E aí briguei, mas acabei botando o Orgulho de Ser, que eu acho que ficou bem mais adequado ao cuidador. Bom, você ministra oficinas que no resultado, e o resultado pode ser a autoestima, a melhora da autoestima, entre outros. A arte-terapia, por exemplo, Marilice, chega num excelente momento na vida de um cuidador, por exemplo, que está bastante desgastado com a sua rotina? Eu já atendi cuidadores, né? Eles vêm com bastante dificuldade de se expressar. Até porque por causa dessa ambiguidade dos sentimentos. Eu, por exemplo, eu cuido da minha mãe, mas sinto raiva dela, né? Porque as pessoas podem pensar assim. Mas não, elas não pensam, elas sentem, só que elas negam esse sentimento porque dá culpa. Então tem todo um movimento ao redor disso. E a escrita e a arte, ela é facilitadora desde que a pessoa perca o medo de expressar. Então, existem técnicas que se utilizam, porque tem pessoas que têm pânico do papel em branco. Isso é um pânico também de qualquer escritor, que tem épocas que pode passar 1 ano, 2 anos sem escrever nada, porque ele não está querendo se expor. Porque mesmo que qualquer um diga que, não, eu escrevi literatura, fora sempre tem alguma coisa dele que está sendo elaborada ali. Eu acredito nisso, que nós nos construímos a nossa escrita. Pelo menos eu me construo. Agora, se depois eu pego aquele personagem e não é um personagem real, é um trabalho da literatura. Tu vais limpar a linguagem, tu vais adequá-la ao leitor, né? Porque a gente, quando escreve com nossos neurônios se batendo. E aquilo que a gente fala não é aquilo que o outro entende com a escrita, porque a gente, quando fala, se expressa com o corpo inteiro. Então, é o olhar, é o tom de voz, é tudo que completa a nossa fala coloquial. Mas quando a gente vai escrever, não é assim que pode ser, porque o outro vai entender outra coisa. Então, tu tem que trocar uma palavra que só pode ser aquela, não pode ser outra. Então, é um trabalho de reescrita muito intenso, e esse que é o trabalho do escritor. Agora, quando vai para o trabalho de arte-terapia, as pessoas vão trabalhar a sua singularidade. Às vezes a pessoa chega para mim e diz assim, eu quero escrever poesia, mas quando a gente vai ver, ela tem uma habilidade enorme para um mini-conto ou para escrever um relato. Então, por que ela vai estar fazendo um esforço sobre-humano para uma coisa que o talento dela não vai, né? E então, a gente valoriza a singularidade dela. Agora, para quem está nos assistindo e gostaria, por exemplo, de desbloquear o seu processo criativo, de construir textos ainda melhores, indiferente ao gênero, eu sei que não tem receita para essas coisas, mas assim, algumas recomendações. Primeiro, é não ter medo da folha de papel, isso é fundamental. Segundo, é não se ater a textos clássicos. Que é muito bom a gente ler os grandes autores, conhecer o processo que eles fizeram e tal. Mas tem outros autores que fazem desconstrução dos textos e que fazem com que a gente se dê conta que a gente pode escrever qualquer coisa. E quando a gente pode escrever qualquer coisa, a pessoa pode se soltar. Porque senão ela fica achando que ela tem que escrever perfeito. Alguém disse para ela alguma vez na vida que aquilo estava errado. A minha oficina da palavra não existe. Ninguém escreve errado. A gente escreve o que consegue escrever. Então, a partir do trabalho de descoberta de que eu estou escrevendo o meu possível, aí sim, e dando instrumentos para que aquela pessoa consiga trabalhar a sua própria escrita e ir descobrindo, porque é uma descoberta linda. O dicionário é uma coisa belíssima, a nossa linguagem portuguesa, eu sou encantada, eu acho fantástico, sou apaixonada pela língua portuguesa.
Então, ou seja, o negócio é escrever. É negócio pegar o escrever. papel e não ter medo e escrever. E, não ter, e também não ter receio de expressar o que está sentindo, que é o fundamental, né? Um cuidador, por exemplo, ele tem dificuldade de dizer o que está sentindo. A partir do momento que ele começa a entender que aquilo ali é natural, aí depois ele começa a ver de que forma ele pode se organizar dentro daquele processo que ele está cuidando, porque ele tem que achar um espaço para si mesmo. Bom, e tudo isso, esses são alguns dos assuntos trabalhados nesta revista, O Cuidador, que é toda comandada pela Marilice Coste, que é de Passo Fundo, mas que mora já há um bom tempo em Porto Alegre. 37 anos. É, quantos? 37. 37 anos. Marilice, agora me diz uma coisa, na tua opinião, depois de tudo isso que a gente conversou, qual é a principal contribuição que essa revista pode dar a um cuidador, a uma pessoa que recebe cuidados ou a uma família? Primeiro é sentir que não está sozinho no processo, que tem com quem compartilhar e tem onde buscar ajuda, porque a gente recebe muitos e-mails e às vezes as coisas são tão simples e o que está acontecendo na nossa sociedade que o cuidador é passado ao largo, assim como, por exemplo, uma mãe vai brigando por um espaço de atendimento para o seu filho e ela é chamada por um psiquiatra de mãe belicosa. Isso é tirar da mãe o direito de lutar pelo filho. E de se expressar. E assim, ó, ela vai lutar com as armas que ela tem, né? E quais são as armas que ela tem? Se ela tem a voz, ela vai ser pela voz. Se ela sabe que tem uma área pública que vai fazer com que aquilo aconteça, ela vai atrás, ela vai aonde tem caminho, qualquer mãe faz isso. E isso é instintivo, é da mulher. Né? Então eu já escutei esse tipo de coisas, né? Como uma pessoa me escreveu um e-mail do Nordeste, eu recebo cartas de todo o Brasil. Temos então um abaixo-assinado também, que isso é importante as pessoas saberem. Eu escrevi uma carta para Dilma Rousseff, falando da nossa rede de saúde mental, e lá tem um pedido para que as pessoas ajudem nessa assinatura a participar, né, para dar suporte, porque ali está desde o atendimento nos CAPs, para os cuidadores, inclusive, até a moradia, que é um grande problema, que vai ser meu próximo livro, que já está em andamento. É verdade, que você em breve estará de volta aqui para a gente falar especificamente sobre o livro. Bom, se você quiser outras informações, você pode entrar neste site aqui, www.ocuidador.com.br. Esse é o portal da revista e aí tem uma série de informações, não é, Marilice? Que a pessoa vai poder fazer contato contigo, assinar a revista, comprá-la, entre outras informações. Quem sabe dividir suas angústias, suas experiências? Pode também, né? Pode. Ah, tá certo. Olha, muito obrigada pela tua participação aqui mais uma vez. Sucesso. O público de Passo Fundo que quiser fazer a assinatura da revista, o site é o melhor caminho, né? O site é o melhor caminho. Sempre é só entrar no nosso e-mail e solicitar. A gente agora está com cartão de crédito, se facilitou muito, né? Então, tem outros processos que fazem com que o cuidador consiga receber. E que não é só o cuidador, as escolas, as bibliotecas, os professores, porque todos eles passam por processo de cuidar de alguém. As casas que abrigam, né? As casas de longa permanência também. Os cursos, né? Os cursos das áreas das humanas, né? Tem um espaço enormemente grande para usarem, para fazerem trabalhos de grupo, para fazerem os alunos pensar, estimular o pensar, estimular a empatia, que é uma coisa fundamental para quem vai cuidar. Que bacana. Espero que Passo Fundo não perca essa oportunidade de prestigiar esse trabalho. Marilice, mais uma vez, obrigada e sucesso para você. Obrigada. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Como sempre, tem poesia na despedida do Outras Palavras. E hoje tem Mário Quintana, que escreveu o seguinte, ouve só. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que o amo. Até a próxima.